Estamos aqui com mais um programa Direito e Debate. E como foi assunto aí em todas as mídias, a questão do FGTS, nós hoje vamos falar sobre o assunto, porque não podemos ficar de fora. E para falar sobre o assunto, eu trago hoje aqui a advogada, super advogada, Carlen Borges. É que ela é minha amiga, então eu dei essa moral. Tudo bem, Tudo Carlen? bem, Gabi? Tudo certo. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre Vamos FGTS. conversar, principalmente a mudança que teve agora recente, né? Vamos falar Uma sobre mudança isso. bacana aí que teve para os trabalhadores. Bacana para os trabalhadores, né? Coitados. Mas vamos lá, né? A gente tem que se adaptar, né? Exatamente. É assim que a gente vive no mundo do direito, né? Sempre se adaptando às novas decisões, ao que o STF sempre decide de maneira... Seja para o bem ou para o mal, mas a gente tem que se adaptar. Exatamente. Né? E os advogados estão aí para isso, não é? Estamos. Então, Carlen, vamos falar um pouco sobre o FGTS, começando ali a lei que institui o FGTS. O que é o FGTS, que nossos telespectadores precisam saber todo o significado? Isso. O FGTS ele foi instituído pela Lei 5.107 de 1966, entrando em vigor em 1967. Ele foi criado para auxiliar, para proteger o trabalhador numa dispensa sem justa causa. Depois de 5 de outubro de 1998, o FGTS, que antes era facultativo, começou a ser obrigatório o recolhimento dele. Enfim, os empregadores tiveram que arcar com mais esse ônus e os trabalhadores, querendo ou não, também tiveram esse desconto da sua folha de pagamento. Carlen, então o FGTS ele já foi facultativo? Já foi. De 1967 até 1988 ele era facultativo. A partir de 88, ele passou a ser obrigatório. Isso. E quem é que tem a obrigatoriedade de fazer esse depósito dos FGTS? Sim, quem tem a obrigatoriedade é o empregador. O empregador ele tem que depositar mensalmente o percentual de 8% em cima do salário recebido, né, pelo trabalhador e manter essa regularidade, né? E ele tem que estar depositando, ele tem um dia, ele tem sempre até tem que o dia depositar 7. Até o dia 7, ele tem que fazer esse depósito, né, equivalente a 8%. Lembrando que, se for, no caso dos aprendizes, é 2%. Eu até anotei isso, que eu achei interessante. Que mesmo que seja um aprendiz, também ele tem que depositar. Também tem essa proteção, né? Porque o FGTS nada mais é do que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É a garantia do trabalhador, quando ele for dispensado sem justa causa, de ter essa indenização, porque ele estava despreparado para essa demissão, né? Com certeza. E tem a questão também de valores um pouco diferentes, que na despedida de justa causa, normalmente é os 40%. Paga-se a multa de 40% em cima dos valores recolhidos sobre o FGTS. Entretanto, tem ainda mais o recolhimento a cargo do empregador de 10%. Isso é instituído na lei, né? Então, para o empregado, ele ganha 40%, para o empregador, ele paga 50%. Tem isso ainda. Tem Até, isso. Carlen, se tu puder colocar a diferença, para que o nosso telespectador entenda, quem é o empregador e quem é o empregado aí nessa história, porque a gente fica falando, né, tão do nosso meio. Né? O empregado é todo aquele que presta um serviço e que também esteja com a carteira registrada, né? O trabalho dele tem que ser legalizado e que seja cobertado pela CLT, né? Que exige, que dá esse direito ao recolhimento do FGTS. Além desse empregado, né, que é a pessoa que trabalha, também tem outros trabalhadores, né, que se beneficiam do recolhimento do FGTS, que são os trabalhadores rurais, os temporários, os trabalhadores que trabalham só na época da colheita, os profissionais, jogadores profissionais. Eu acho que falei dos avulsos já, né? Agora me deixou meio confusa. E a questão... Tem também a questão
diretor não sócio, que eles também podem... Claro, se a empresa quiser, ele pode enquadrar o diretor não sócio e, né, como empregado e também fazer esse recolhimento. Assim como tem o recolhimento facultativo aos empregados domésticos. Sendo que, se o empregador, que é, né, o patrão do empregado doméstico, se ele fizer um recolhimento, ele vai ser obrigado a recolher durante toda a contratualidade. Enquanto estiver trabalhando, vai ter que recolher. Não tem como suspender. Não é hoje eu deposito, mês que vem eu não deposito. A partir do primeiro depósito, ele se torna obrigatório. Se torna obrigatório. E até essa questão do trabalhador doméstico, ela ainda está sendo muito discutida, né, Carlen? Ainda não Porque tem... uns falam, não, mas quando que vai vir essa obrigatoriedade para o depósito ainda não do FGTS? foi definido isso. Ainda está como facultativo a questão do recolhimento do FGTS para o empregado doméstico. Não foi definido ainda. E em todas as situações, seja no próprio sócio, os diretores da empresa, o trabalhador doméstico, o avulso, o rural, sempre 8%. 8%. Isso. O valor só difere no caso de contrato de aprendiz. Só o aprendiz. E na questão, se deposita após o dia 7, ele aí daí corre está... multa, né? Tem uma normal. multa que a Caixa Econômica já faz, né? O cálculo de juros e correção. E o empregador, ele só consegue depositar porque os depósitos são feitos através da GRF, isso, que é a Guia de Recolhimento do FGTS. É um sistema, né, CFIP, que o empregador obrigatoriamente já, na hora que ele atrasa e vai fazer esse pagamento, já vem a cobrança dos juros e da correção. Então, aliás, o pagamento é isso aí, tá certo. E o trabalhador, ele tem como verificar se o empregador está fazendo os depósitos do FGTS? Sim, ele pode entrar com o número, né, enfim, do PIS. Do PIS. Ele ele entra no site da Caixa, consegue tirar o extrato, né, relativo à empresa. Você consegue selecionar qual é a empresa que você quer saber sobre os depósitos e ele consegue. Todo dia 10 tem a correção e os juros aplicados e também o discriminativo de mês a mês, se está havendo depósito ou não. Então, o empregado tem condições de verificar se o seu empregador está lá depositando todo o mês. Além da correspondência que a Caixa Econômica manda, né? Eu acho que não sei se é a cada 2 meses ou 3, isso eu não me recordo, mas também é enviado à casa do empregado para ele ter esse controle, né? Para ficar sabendo se realmente está sendo depositado e quanto tem de valor referente a esses depósitos. Tá certo, então. Nós vamos para uma breve parada e já voltamos. Voltamos aqui falando do FGTS, hoje com a minha amiga Carlen Borges. Vocês devem até falar, né? Pô, a Gabriela sempre diz a minha amiga, meu amigo. Advogado sempre convive com advogado, né? Mas a Carlen é amiga mesmo, nós temos os nossos encontros. Não conta tudo, né, não vou contar detalhes, né? Mas nós somos amigas mesmo. Carlen, como eu comentasse no bloco anterior da questão dos extratos, né? Que chegam. E até onde eu sei, né? Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, recebe, um dia já teve ali a carteirinha assinada. E eu tive já algum tempo e de vez em quando me veio um extrato lá de alguns centavos que sobrou na minha conta. Então, realmente, esse extrato da Caixa Econômica existe. Aí eu não estou trabalhando no local, olha, já faz muito tempo, eu não sei, mas eles chegam lá na minha casa de tempo em tempo. Pois é, então eu vou te dizer uma coisa, que se realmente fosse um valor expressivo, existem maneiras de saque do FGTS, e uma dessas maneiras é quando você por 3 anos ininterruptos não teve movimentação. Então, você ficou sem trabalhar, sem ter a carteira assinada, sem ter depósitos, depois de 3 anos você pode sacar esses seus centavinhos. Então eu vou lá ver quanto tá os meus centavos e o próximo jantar daí é por minha conta. É por tua conta, é isso aí, não esquece do vinho. Não, gente, programa tudo. Então, Carlen,
A questão, já que entramos nessa questão do saque do FGTS, a regra geral é quando da rescisão do contrato. Sem justa causa. Né? Sem justa causa. Quando o empregador ele resolve não ter mais a colaboração do seu empregado e demitir sem justa causa. Então, ele vai lá e com a carteira dele, né, com os documentos necessários, consegue fazer o saque. Tanto dos recolhimentos do FGTS, quanto da multa de 40% que o empregador tem que pagar. Né? Então, existem também outras maneiras, outras possibilidades de fazer esse saque, né? Que é o quê? Quando existe um contrato por prazo determinado e ele se finda, quando o empregado ele se aposenta, tem também quando ele ou seu dependente direto, né? Ele tem alguma doença grave, enfermo, portador de HIV, de câncer, né? E entre outras doenças, estado terminal também. Então, pode fazer o levantamento do FGTS. Outras possibilidades. Quando o empregado, aliás, ele tem mais de 70 anos. Então, ele também pode sacar. Tem os 3 anos que eu já lhe expliquei, né? Sim. Tem também a possibilidade de, quando a empresa fale, quando o trabalhador falece, então seus dependentes, né, herdeiros, eles podem também sacar isso. E nos casos de calamidade pública, de repente aconteceu uma enchente, foi decretado calamidade pública pelo Estado, tem que ser decretado, né, existem esses pré-requisitos. E também para aquisição de casa própria, para quitar o financiamento de consórcio imobiliário, consórcio habitacional, né? Então, são uma série de possibilidades, eles estão todos elencados dentro do site da Caixa Econômica. É bem fácil, é tranquilo o acesso e a consulta, né? E, querendo ou não, depois tem que vir com a documentação. A documentação básica é carteira de trabalho, o PIS, um documento com foto e, dependendo da situação que você quiser levantar, o FGTS tem os documentos necessários, né? Cada um pertinente ao motivo, né? É que até a questão, hoje em dia a gente se vê muito a questão da construção, né, para reforma, né? Porque antes era só para construção nova, hoje já se aceita para reforma, né? O que tem mais, né, é o pessoal utilizando o FGTS deles para aquisição da casa própria. Sim. Até muitos não utilizam na hora de, vou dar a entrada na minha casa própria. Não, eu vou sacar só quando eu for escriturar, também pode, para fazer a escrituração da sua casa, do seu apartamento, enfim, né? Então, é utilizado dessa forma que antes não era e, claro, houveram vários incentivos e hoje já possibilita, o que facilitou para muita gente comprar a sua casa. Nossa, e como? Porque o que a gente vê dessas questões de compra, né, de imóvel, pessoas que trabalham com o FGTS, que dão ou a entrada, ou para quitar, ou de alguma maneira, mas eles trabalham com o FGTS, muito grande, né? Então, isso é muito importante. E a questão até que tu colocasse da calamidade pública, nós tivemos aqui, nós temos muito problema de enchente. E eu até vi bastante na mídia as pessoas tendo dificuldade para efetuar esse saque, né, para liberação, e tem muita fraude também, né, nessa questão das enchentes, de trabalhadores que vão lá e vão sacar o valor. Mas hoje, Gabi, está até bem controlado. Eu até me aprofundei um pouco porque, coincidentemente, a minha secretária mora em Araquari e teve uma enchente lá, agora não vou me recordar qual o período, mas a Caixa Econômica, junto com a Defesa Civil, eles limitaram quais ruas é que poderiam levantar esse dinheiro. O valor. Né? Então, assim, não foi para a cidade inteira de Araquari, foi para as ruas X, Y, Z, enfim. Perfeito. Né? Então, e ela foi agraciada, acabei, enfim, até ajudando a recolher a documentação, mas foi uma grande ajuda, porque no caso dela, a enchente prejudicou e eles conseguiram reconstruir. Então, está bem organizadinho, não sei se lá também, porque é uma comarca bem pequena, mas, claro, fraude existe em tudo que é lugar, né? Sempre, né? Ainda mais no panorama de hoje em dia. Estamos aí com a Operação Lava Jato. Lava Jato. Cada vez é uma operação nova e, meu Deus, é mensalão, é Lava Jato, e a gente continua aqui, e a gente, Carla? É. Mas vamos continuando.
Carlin, então, tratando dessa questão da rescisão e até das possibilidades, para a pessoa saber todas as possibilidades que ela tem, ela pode acessar o site da Caixa, que é www.caixa.gov.br, é isso, né? Ou ela pode entrar em contato, que tem o telefone também, eles também informam. Também, e tem um site até próprio do FGTS, né? Uma consulta, eu não lembro qual é o site, mas uma consulta fácil, no Google tem um site só de FGTS, onde você tira todas as suas dúvidas. Aí ali estão elencados todos esses itens aí. Todas as pessoas, todas as possibilidades de levantamento do FGTS, assim também como toda a documentação para cada caso. Então que isso é bem interessante, né? A pessoa já vai munida de toda a documentação, sabendo até onde ela pode e não pode, e ela vai numa agência da Caixa. Uma agência da Caixa Econômica. Qualquer agência da Caixa. Qualquer agência da Caixa. É só ela chegar lá com a documentação que ela vai ser atendida. Por alguém responsável. Isso mesmo. Bom, gente, nós vamos dar mais uma paradinha e vamos voltar no terceiro bloco, falando nessa questão que foi levantada há uma semana, por aí, da questão do prazo prescricional, na verdade, do período até onde você pode requerer o FGTS, que criou uma polêmica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a Carlin vai dar os detalhes. Já voltamos com o nosso último bloco. Vamos então para o nosso último bloco, falando agora, Carlin, o que foi essa decisão do STF que agora os trabalhadores vão ter, a partir de setembro, se eu não me engano, ou a partir agora de outubro, só 5 anos. De hoje para 5 anos, para requerer... Na verdade, o que aconteceu? Houve um julgamento num processo, ao qual o ministro Gilmar Mendes foi o relator, e julgou, foi no dia 13 de novembro de 2014, há uma semana atrás praticamente. O que ele definiu? Que antes, o FGTS você poderia vir cobrar até 30 anos após o encerramento do teu contrato de trabalho. E ele disse que hoje, aliás, ele disse hoje não, mas no dia 13, na sessão de julgamento, disse o seguinte: não, a partir da tua rescisão de trabalho, seja, enfim, de que forma for, você só tem 5 anos para trás para cobrar o FGTS não depositado pelo seu empregador. Então, o que aconteceu? Existiam vários empregados que estavam trabalhando, ou empregadores, enfim, passando por dificuldade ou na má fé mesmo não depositando. Ele pensava, na hora que eu sair, eu cobro todos esses anos atrás e está resolvido. Não, o que acontece? Hoje você tem o seu contrato de trabalho encerrado só 5 anos para trás. Ou seja, tem muito trabalhador que vai ser lesado. Mas fiquem tranquilos, vocês que já têm ação sendo cobrada ou FGTS, essa decisão não serve, não vai ser aplicada a vocês. Tá? Então, quem já está com ações, continua os 30 anos. Quem ingressar agora, os últimos 5 anos, a partir do encerramento do contrato de trabalho. Então, tem uma grande jogada, que é o quê? Todo o processo trabalhista, tem a prescrição trabalhista, que é o quê? O direito de cobrar o que não foi lhe pago dentro do contrato de trabalho. É até interessante tu entrar, porque as pessoas fazem muita confusão da questão dos 5 anos e dos 2 anos. Isso. Então, é o seguinte, quando você sai, você é demitido ou você pede demissão, e existem verbas trabalhistas ao qual você acha que deveria receber e que não recebeu, você tem do término do contrato de trabalho 2 anos para ir à justiça reclamar sobre essas verbas não pagas. E após o ingresso da ação, você tem 5 anos, aliás, ingresso da ação não, após o término do trabalho, você tem 5 anos para trás para reclamar. Então, por exemplo, se você trabalhou 10 anos numa empresa, saiu, você só vai poder cobrar os últimos 5 anos.
dentro do período de 2 anos depois da saída, né? Então, terminou, encerrou o contrato de trabalho, tem 2 anos para reclamar e 5 anos atrás para ser cobrado. Ou seja, se tu entrar no teu último ano da prescrição da ação, isso, você terá 3 anos para requerer. Para reclamar. Isso. Que são prazo de ação, 2 anos, prazo para requerimento dos pedidos, 5 anos para trás. Isso. Então, o que acontece? Hoje, o FGTS também entrou nessa leva. Antes eram só as verbas trabalhistas, mas o STF entendeu, né, que o FGTS também seriam verbas trabalhistas e aplicou essa prescrição de 5 anos. Não foi uma decisão unânime, tiveram 2 ministros, até deixa eu olhar aqui na minha cola. É interessante falar o nome, olha na tua cola aí, Carlin, porque é interessante gravar o nome dos ministros, né, porque senão, que nem hoje nós tivemos aqui, depois que acontece qualquer coisa, quem era o ministro? É bom a gente ter os nomes e falar bem, né? O ministro Gilmar Mendes já é bem conhecido, né? A pessoa é um ministro assim com decisões fantásticas, sempre ajudando a população. Ele, né? Enfim, a prova tá que ele entendeu por isso. Mas ele foi acompanhado por outros 2 ministros. Eu não consegui ter acesso a quem eram os outros 2 que acompanharam, mas existiram 2 ministros, o Teori Zavascki e a Rosa Weber. A Rosa Weber até ela era uma desembargadora, né? Aliás, ela era ministra do TST e foi pro STF. Então, assim, é uma pessoa que entende muito bem de matéria trabalhista e ela entende pela prescrição de 30 anos, né? Então, ficou, claro, não foi um voto vencido, mas a partir de agora vai ser os julgados, porque esse processo foi julgado dentro de uma repercussão geral. Então, ou seja, toda a jurisprudência da corte cai por terra e começa a valer essa. Começa a valer essa. Até o ministro Teori Zavascki, que é um dos mais novos do STF, né? E a ministra Rosa Weber também ficou muito conhecida ali do mensalão, com votos, assim, porque tiveram era a briga do Lewandowski com mas o Teori Zavascki me decepcionou um pouco. No julgamento do mensalão ele me decepcionou. Não, do Teori Zavascki até meu comentário foi só realmente porque ele é o mais recente, mas a Rosa Weber, não que eu concordei com todos os votos dela, mas eu achei, assim, pelo menos embasado. A argumentação dela foi muito boa, né? Exatamente. Não, ela era uma boa ministra no TST. Tá se encaixando, acho que... Prova que ela bateu o pé, ela tenta lutar ainda pelo trabalhador, né? O que mostra, na minha parca opinião aqui, é que é uma decisão de pessoas que não estão ali diretamente vinculadas com as questões trabalhistas. Porque isso fere de uma maneira... É claro, os empregados estão fazendo festa, estão comemorando, né? Agora, os trabalhadores, um depósito... E a gente sabe que no dia a dia, né, tem trabalhadores aí que ficam por 10, 15 anos numa empresa e muitas vezes o empregado não deposita, passa meses sem depositar esse valor. Tem alguns empregadores que o que eles fazem... enfim, a empresa, até eu entendo, né? Porque, querendo ou não, eu também advogo para a parte, né, do empregador, patronal. Então, está passando por dificuldade. Hoje, se ele recolhesse esse dinheiro, ele poderia parar uma produção. Então, ele prefere o quê? Arcar com o ônus de, na rescisão, fazer todo o pagamento. Só que o que está acontecendo hoje vai prejudicar os empregados. Com certeza. Isso, quem sabe, ainda... pode vir a ter, né, mudanças. Carlin, então, para você entrar com uma ação para requerer os seus valores de FGTS, Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Sempre Justiça do Trabalho, não tem outra opção, só em alguma comarca que não possua Justiça do Trabalho. Isso aí. E a ação é reclamatória trabalhista. Reclamatória trabalhista, cobrando os depósitos do FGTS, né? E a multa, se for no caso de emissão sem justa causa. E é isso. Então, eu só queria passar, porque de repente alguém quer dar uma olhadinha nessa decisão, quer entender o que aconteceu.
Eu vou passar o número do recurso extraordinário com agravo, tá? É no STF. O recurso é 709212, repercussão geral. Tá certo, muito obrigada. Você que tiver com dúvidas sobre o seu FGTS, vá na Caixa Econômica Federal, procure um advogado da sua confiança e verifique, não deixe passar agora, não fique dormindo no ponto, que senão tu vai ficar sem, meu amigo. Vai perder. Pelo menos perder alguns anos já vai, e se dormir no ponto, perde ainda mais. Exatamente. Carlen, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? Foi um papo bem bom. Foi um papo bem gostoso. Nervosa, mas tá tudo tranquilo. É que hoje não tinha, vocês não sabem, mas é que a Carlen, se eu tivesse colocado um vinho aqui, tudo teria ficado mais tranquilo, né? Não, Flui diferente. O licor, né? Da alegria. Mas então obrigada, tá certo, Gabi. Carlen, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Qualquer dúvida, acesse a nossa página Direito e Debate e até a próxima. Tchau. Tchau.